O peso de querer controlar tudo. Uma pergunta: você já se sentiu cansado ou cansada sem ter feito esforço físico? Já terminou o dia inteiro exausto, exausta, mesmo sem carregar peso algum? Talvez porque exista um tipo de peso que não aparece nos ombros, mas pesa na alma. É o peso de tentar controlar tudo ou todos. Controlar o que as pessoas pensam, controlar o que vão falar, controlar o futuro, controlar os resultados, controlar os filhos, meu Deus, controlar o relacionamento, controlar o trabalho, que mais? Controlar os problemas. É muita coisa para controlar, controlar a vida. E olha só, talvez uma das maiores causas da ansiedade moderna seja exatamente essa, a tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob o nosso controle. É aí que está o ponto. Hoje a gente vai conversar, nesse nosso Café com o Rei dos Reis, sobre esse peso invisível que milhões de pessoas carregam todo santo dia. A gente vai entender o que a inteligência emocional ensina sobre isso, o que a ciência descobriu, como a programação neurolinguística, PNL, explica esse comportamento. E também, claro, né, por que que um ensinamento simples de Jesus pode ajudar a gente a encontrar mais paz em meio a essas incertezas da vida. Antes da gente continuar, seja bem-vindo, bem-vinda, não lembro se eu já disse isso. Pega o seu café aí, bem-vindo ao nosso Café com o Rei dos Reis. E esse aqui não é um canal de fanatismo, religião. Não, não é nada disso. É um espaço para a gente refletir sobre a nossa vida, minha e a sua, inteligência emocional. E ensinamentos de Jesus que foram compartilhados há mais de 2000 anos e continuam atuando até os dias de hoje. Eu vou pedir para você também, para ajudar outras pessoas, curtir e compartilhar esse vídeo. E se quiser falar comigo, tá? Você pode ver até uma aula gratuita ou falar comigo no WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora, pega o seu café e a gente vai começar aqui a refletir juntos. Tem uma pergunta, olha que interessante, uma pergunta simples, que pode revelar muito sobre a gente. O que exatamente você está tentando controlar nesse momento? Talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma resposta que ainda não chegou, talvez uma pessoa que você ama. São tantas coisas, talvez uma decisão importante, talvez um problema que ainda nem aconteceu. Olha a ansiedade aí. Muitas vezes, gente, a gente acredita que controlar tudo vai fazer a gente se sentir mais seguros. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais a gente tenta controlar o incontrolável, mais inseguros nos tornamos. Sabe por quê? Porque a vida encontra uma maneira de lembrar a gente que ela não segue os nossos planos perfeitamente. Pense um pouquinho em alguém tentando segurar água com as mãos fechadas. Imagine você no mar, na piscina, tentando segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais você apertar, mais a água escapa entre os seus dedos. Agora pense em quantas áreas da vida funcionam da mesma forma. Relacionamentos, filhos, negócios, amizades, que mais? Futuro, que mais? São tantas coisas. E olha, quanto mais a gente tenta controlar, mais tensão a gente cria. Não é assim? E muitas vezes a gente acaba prejudicando exatamente aquilo que a gente quer proteger. A neurociência, a neurociência mostra que o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Quando existe incerteza, o cérebro entende que pode haver risco. E é assim que funciona. Por isso ele começa a procurar soluções, criar cenários, fazer cálculos, antecipar problemas. Isso é natural, isso é normal, tá tudo bem. Mas sabe qual é o problema? O problema surge quando a gente confunde preparação
com controle. Se preparar é saudável, controlar tudo é impossível. Ponto final. E quando a gente insiste nessa impossibilidade, a gente paga um preço emocional muito alto. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você, não sei. Talvez seja você. A pessoa que precisa verificar tudo várias vezes, que não consegue delegar, que acredita que ninguém fará tão bem quanto você faz. Hum. Que tenta resolver os problemas de todos, que se responsabiliza por emoções que pertencem aos outros, que carrega o mundo inteiro nas costas. Olha quanta coisa aí. Por fora parece forte, por dentro está exausto, exausta, quebrado, arrebentado, esgotado, esgotada. Existe uma frase muito interessante. Controle é frequentemente uma tentativa disfarçada de evitar o medo. Pensa nisso. Por trás da necessidade de controlar tudo, geralmente existe um medo enorme. Já pensou assim antes? Faz sentido? Medo de errar, medo de perder, medo do quê? Me ajuda aí. Medo de sofrer, medo de decepcionar, de se decepcionar também, medo de fracassar. O controle, muitas vezes, não nasce da força, ele nasce da insegurança. Eu sei que dói, mas é a verdade. A PNL, Programação Neurolinguística, ensina que a nossa mente busca constantemente reduzir incertezas. Mas tem uma armadilha aí. Quanto mais a gente tenta eliminar toda incerteza da vida, mais frustrado a gente se torna. Porque a vida é, por natureza, imprevisível. Você precisa entender isso. Você pode planejar, pode se organizar, você pode se preparar, mas você não pode controlar cada detalhe, é impossível. E talvez, olha só, talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aceitar. Jesus Cristo trouxe uma reflexão extremamente profunda quando ensinou sobre confiar. Observe que confiança não significa passividade, não significa cruzar os braços, não significa abandonar responsabilidades. Não é nada disso. Significa fazer a sua parte e aceitar que existem coisas que pertencem a Deus, ao tempo e à própria vida. Existe uma enorme diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é cuidar do que está ao seu alcance. Controle é tentar dominar aquilo que não está no seu controle, que não está no seu alcance. Imagina um agricultor. Ele prepara a terra, ele escolhe a semente, ele irriga, ele protege a plantação. Tudo isso está sob a sua responsabilidade. Tudo bem? Mas ele não controla a chuva, ele não controla o clima, ele não controla o crescimento da planta. Se esse agricultor passar as noites tentando controlar aquilo que não pode controlar, ele vai perder completamente a sua paz. E nem vai dormir mais. Muitas vezes a gente faz isso emocionalmente, a gente tenta controlar resultados, quando deveríamos focar apenas nas ações. Uma das maiores fontes de sofrimento acontece quando a gente confunde influência com controle. Você pode influenciar as pessoas, mas não pode controlar as pessoas. Você pode, por exemplo, orientar os seus filhos, mas você não pode viver por eles. Você pode amar alguém, mas você não controla as suas escolhas. Você pode oferecer o seu melhor, mas não determinar a reação dos outros. Isso não. Mesmo fazendo o seu melhor, você não vai determinar a reação dos outros. Quando a gente entende isso, algo dentro de nós começa a relaxar. A inteligência emocional
ela ensina gente que maturidade não é controlar tudo. Maturidade é saber lidar com aquilo que a gente não consegue controlar. Opa, aí o bicho pega. Essa diferença muda completamente a forma como a gente vê a vida. Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que dominam todas as circunstâncias, são aquelas que conseguem permanecer equilibradas mesmo quando as circunstâncias fogem do controle. Olha, existe uma história interessante, eu quero compartilhar com você aqui. Um homem passava os dias tentando impedir que as ondas chegassem à praia. Toda manhã ele construía barreiras de areia. E toda tarde as ondas destruíam tudo. Esse homem ficava frustrado, irritado, cansado, esgotado, arrebentado. Até que um dia esse homem percebeu algo simples. O problema não eram as ondas. O problema era acreditar que podia controlar o oceano. Quantas vezes a gente faz exatamente isso? Fala para mim. A gente tenta controlar as pessoas, a gente tenta controlar o tempo, tenta controlar acontecimentos, tenta controlar a vida. E a gente se frustra porque a gente está lutando contra a natureza das coisas e não vai rolar. Talvez você esteja carregando hoje um peso que não deveria ser seu. Talvez esteja tentando resolver problemas que ainda nem existem. Talvez você esteja tentando controlar decisões que pertencem às outras pessoas. Pensa nisso. Talvez você esteja assumindo responsabilidades que não são suas. E por isso está tão cansado ou cansada. Esgotado, esgotada. Não porque a vida seja pesada demais, mas porque você está carregando bobagens que nunca foram destinadas a você. Existe uma pergunta poderosa que pode trazer clareza, tá? O que realmente está sob o seu controle? O que realmente está sob o seu controle? Para e pensa. Suas atitudes, suas escolhas, sua dedicação, sim. Seu comportamento, a sua resposta diante dos acontecimentos. Agora pense um pouquinho no que não está. Vamos lá. A opinião dos outros, as decisões dos outros, o passado, o clima, a economia. Estou falando de você guardar dinheiro, estou falando da economia. O tempo, o futuro. Observa só como a lista do que não controlamos é muito maior. E mesmo assim, é nela que a gente gasta a maior parte da nossa energia sem perceber. Isso faz muito mal. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente esgotadas. Essas pessoas estão lutando batalhas impossíveis de vencer. Não porque sejam fracas, não é isso, mas porque escolheram uma guerra que ninguém pode ganhar. Olha aí o problema. É a guerra contra a incerteza. Eu quero deixar um exercício aqui para você. Ele é simples. Mais uma vez, você precisa pegar um papel, então uma folha e uma caneta, lápis. Faça duas colunas, coloca um risco no meio aí. Na primeira você escreve: está sob o meu controle. Na segunda, não está sob o meu controle. É simples esse exercício. Aí você começa a listar tudo o que está ocupando a sua mente. Você vai ficar impressionado ou impressionada ao perceber quantas preocupações pertencem à segunda coluna, que não está no seu controle. Depois faça um compromisso. Comece a se dedicar a colocar sua energia somente à primeira coluna. Entregue a segunda para Deus, para o tempo, para a vida. Coloca foco só na primeira coluna.
E eu quero encerrar nossa reflexão aqui hoje com uma verdade que transformou a vida de muitas pessoas. A paz não nasce quando tudo está sob controle, porque isso jamais vai acontecer. A paz nasce quando a gente entende que não precisamos controlar tudo para viver bem. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente assume as nossas responsabilidades. E depois, claro, a gente confia. A gente confia que nem tudo depende de nós. A gente confia que a vida continua. Não é assim? A gente confia em Deus, que continua cuidando daquilo que nossos braços não conseguem alcançar. Talvez hoje seja o dia de largar um pouco desse peso aí. Larga. Talvez hoje seja o dia de parar de tentar controlar o oceano. Pelo amor de Deus. Talvez hoje seja o dia de simplesmente fazer a sua parte e descansar. Puxa, algumas portas, olha, algumas portas se abrem pela força, mas as melhores portas, elas se abrem pela confiança. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E se essa reflexão foi interessante para você, coloca nos comentários aqui, por favor. Eu faço a minha parte, confio. Eu vou entender. Curta também, compartilhe esse vídeo com alguém que anda carregando peso demais. Você conhece gente assim. A gente se vê no próximo café com o Rei dos Reis. Até lá.